Para o ano, recomeço no dia 13 de março, que é a segunda terça-feira de março. 13 de março. 12 é segunda-feira, começa as aulas de manhã, diurnas. E 13 é terça-feira, começam as aulas noturnas nas terças-feiras da noite. A meditação continua durante todas as férias, aqui. Para quem quiser vir, pode vir, está sempre aberto às 8h30 da noite. Felizmente, não fui eu que introduzi as meditações nas férias, foram os alunos do curso que introduziram, que é muito bom sinal, porque eles pediram que continuassem as meditações segundas-feiras, e eu, com toda boa vontade, aceito. Porque sinal de que muitos já compreenderam que a meditação é muito importante. O mundo inteiro está começando a compreender isto. Não o mundo da massa, mas o mundo da elite. Estão compreendendo a necessidade de fazer a viagem do homem a si mesmo. O homem viaja a si mesmo. Nós estamos habituados a fazer viagens centrífugas, mas não estamos muito habituados a fazer viagens centrípetas. E muitos estão compreendendo a necessidade da viagem centrípeta, viagem para dentro de si mesmo, que dá felicidade. As outras viagens dão ciência, centrífugas, de investigações da natureza, etc., dão ciência, mas não dão necessariamente felicidade. Einstein disse que do mundo dos fatos não conduz nenhum caminho para o mundo dos valores. Esta frase de Einstein é muito importante. Do mundo dos fatos, que são as viagens periféricas, os fatos da natureza. Do mundo dos fatos não conduz nenhum caminho para o mundo dos valores, que são as viagens centrípetas. Ciência são os fatos, consciência é valor. Então, se alguém já está acostumado a fazer a viagem centrípeta, que nós chamamos de meditação, está de parabéns. Essas continuam durante todas as segundas-feiras. Agora, nestas aulas, há 26 anos nós estamos tratando de um único assunto. Todas estas aulas. 2 vezes por semana. Diurnas e noturnas. Nós estamos tratando exclusivamente de um assunto. Desde o ano 52. Eu estou dando essas aulas aqui em São Paulo desde 52. Aqui tem alguns alunos que estão acompanhando desde 52 ou 3 ou 4. Mas tem alguns alunos aqui que estão mais de 20 anos no curso. Alguns estão 10 anos aqui. Todos sabem que nós só tratamos de um assunto, que é o único assunto que interessa a todos, indistintamente, crentes ou descrentes, católicos, protestantes, espíritas, teosofia ou Rosa Cruz, tudo isso é a mesma coisa. O que é isso? Autoconhecimento e autorrealização. Hoje em dia isto é quase uma religião universal. Eu creio que futuramente a humanidade se vai interessar mais por isso do que por qualquer outra religião dogmática ou teológica ou eclesiástica que hoje está dominando o mundo. A religião é autoconhecimento e autorrealização. Pode fazer dentro de qualquer igreja e fora de qualquer igreja também, porque isso não está dependendo de igrejas, de teologias. Pergunta-se, que sou eu? Não quem. Quem é uma pergunta social. A nossa carteira de identidade diz quem nós somos, mas não diz o que nós somos. A polícia só se interessa pelo quem, pelo problema social. Quem sou eu? Quando a polícia sabe que nós somos, nascemos em tal lugar, em tal data, filhos de tais pais, então a polícia está satisfeita. Todo o governo está satisfeito com quem sou eu. Mas nós não tratamos do quem na filosofia, nós tratamos do que. Que é o homem? Que sou eu?
Há milhares e milhões de anos a humanidade está perguntando isto. É a filosofia mais antiga da humanidade. Lá na Índia, 7.000 anos atrás, 5.000 anos antes da era cristã, os filósofos já perguntaram: que é o homem? Que sou eu? Que sou eu? Que é a pergunta mais antiga da humanidade. Daí passou para a Grécia. E a Grécia construiu um santuário célebre em Delfos e escreveu na fachada do santuário: homem, conhece-te a ti mesmo. Conhece-te a ti mesmo. Outra vez a pergunta: ordem de conhecer quem que o homem é. E isto parece uma espécie de religião interconfessional e internacional. Eu creio que no futuro a humanidade se interessará muito mais pela pergunta que sou eu do que qualquer outra pergunta do catecismo ou da escola dominical ou das teologias. Porque nós não sabemos propriamente o que nós somos. Nós conhecemos um pouco as nossas periferias, o nosso corpo, a nossa mente, as nossas emoções. Tudo isso ainda é periferia, que nós chamamos o ego. Mas, para conhecer o nosso centro, que nós costumamos chamar o nosso eu, e que os hindus chamam o nosso Atman, o ego eles chamam Aham, e o eu eles chamam Atman, na linguagem sânscrita lá dos hindus antigos. Então, estamos procurando viajar da periferia para o centro, do ego para o eu, para saber o que é que nós somos em última análise. Nós não somos as periferias, isto nós temos os nossos egos, mas nós somos o nosso eu. E isto é muito misterioso, porque não adianta psicologia, nem parapsicologia, nem psicoterapia, nem nada disto para conhecer o nosso centro. Todas estas psicologias giram pela periferia, ou do corpo, ou da mente, ou das emoções. Mas nós queremos saber o que nós somos na centralidade do nosso eu. E para isso é que nós fazemos tanto as aulas explicativas como também a meditação em silêncio. Nas aulas tratamos mais da teoria do autoconhecimento e na meditação tratamos da prática direta do autoconhecimento. Saber por experiência direta e imediata o que o homem é no seu centro. Quando ele sabe o que ele é no centro, ele facilmente descobre como haver-se nas suas periferias. A fonte é o centro e os canais são as periferias. Se os canais estão devidamente ligados à fonte, e se alguém descobriu a fonte, então ele vai ter água nos encanamentos. Mas se temos encanamentos e não descobrimos nenhuma fonte de água, não adianta ter encanamentos, porque encanamento não produz água. De maneira que os nossos egos são uma espécie de encanamentos, ou de canais. Mas se o nosso encanamento não está ligado à fonte, que é o nosso eu central, nós a cada momento estamos sem água. Estamos em apuros em qualquer sentido. Os nossos problemas todos nascem daí. Não temos contato suficiente com o nosso centro. Daí vêm todos os nossos problemas, individuais, domésticos, sociais, nacionais e internacionais, tudo vem da mesma fonte. Não sabemos o que somos, não temos contato com a fonte perene do nosso eu, porque as fontes não são feitas por nós. As fontes são da natureza, da alma da natureza, que se chama Deus. Então, quando descobrimos uma fonte que é da natureza e já flui há milhares de anos e não vai acabar agora, então nós estamos garantidos, vamos ter água sempre. Até podemos deixar a torneira aberta, não faz mal, porque a água na fonte não vai esgotar, se é uma fonte grande, de muito tempo já.
Nas grandes montanhas, assim, tem essas fontes permanentes que não acabaram nunca, que têm milhões de anos de existência. Aí a gente pode ligar os canais e é garantido que nunca vai faltar nada. Assim é, quando nós descobrimos o nosso eu central e conseguimos ligar os canais periféricos do nosso ego, então está tudo resolvido. Quer dizer que são duas coisas. Primeiro, descobrir a fonte. Segundo, ligar os canais. E nós usamos duas palavras na filosofia para estas duas funções. Descobrir a fonte nós chamamos autoconhecimento. Autoconhecimento é o descobrimento da nossa fonte central. E fazer a ligação dos canais nós chamamos autorrealização. Autorrealização é o segundo passo e autoconhecimento é o primeiro. De maneira que toda a filosofia e toda a religião do futuro vai girar em torno destas duas palavras, autoconhecimento e autorrealização. Porque sem isto não há verdadeira felicidade. Se nós temos que receber a felicidade de fora, não é garantido. Nós não podemos receber a felicidade de fora, nem da natureza, nem da humanidade. Nós temos que receber a felicidade de dentro. Enquanto alguém não descobriu o seu centro, ele está dependendo dos outros. Quando os outros são bons, então ele diz que é feliz. Quando são maus, então ele diz que é feliz. Coitado, a felicidade está nas mãos dos outros. Isso é uma felicidade muito precária, não é muito garantida. Nós devemos chegar a um ponto em que ser feliz não dependa de nenhum fator externo, nem da natureza, nem da humanidade, mas depende só de nós. Temos que chegar a um ponto em que possamos dizer: nunca mais farei depender a minha felicidade de algo que não dependa de mim. Porque se a nossa felicidade depende de algo que não depende de nós, então ela não é garantida. Então as circunstâncias dão a felicidade e tiram a felicidade. Aliás, não é felicidade o que eles dão. Dão gozo e dão sofrimento. O gozo, o profano chama felicidade. E o sofrimento ele chama infelicidade. São termos errados. Nós não podemos receber felicidade de fora. Podemos receber gozo ou também sofrimento de fora. Mas não podemos receber felicidade nem infelicidade de fora. Podemos aceitar gozos e sofrimentos, mas não devemos identificá-los com felicidade ou infelicidade. Quer dizer, futuramente a humanidade vai caminhar nesta direção. Não tão certo, não pensem que vai começar no terceiro milênio. Não. Vai começar cada vez mais vai continuar, mas não para a humanidade total. A humanidade massa, ainda por muitos milênios, precisa dos outros. Precisa ser guiado por outros dizer: este é o caminho certo, você deve andar por este, deve andar por aquele. Bem, isso é a humanidade infantil. A humanidade massa é sempre infantil. A criança tem que ser conduzida pelos pais. Ela não se pode conduzir a si mesma. Não pode jogar na rua uma criança e dizer: aí, realiza-te, aí na rua, vamos ver como se ele realiza. Quer dizer, enquanto nós precisamos de guias externos para mostrar o caminho, nós ainda estamos no jardim de infância ou na escola primária. E o grosso da humanidade sempre será assim. O grosso, a massa, nunca poderá dispensar os seus guias externos e os seus livros, e as suas igrejas e as suas teologias. Não pode. Não devemos condenar essas coisas porque são necessárias para o grosso da humanidade. Agora, o certo é que pouco a pouco vai aumentando a elite. A elite eu chamo aquela parte da humanidade que já não precisa de guias externos, porque já encontrou o seu guia interno. Os gurus externos são necessários para os principiantes, mas o guru interno
é suficiente para a elite. O maior dos mestres da humanidade disse: não chameis a ninguém na terra vosso guia, vosso mestre. São palavras do Cristo. Não chameis a ninguém sobre a face da terra vosso guia e vosso mestre, porque um só é o vosso guia, um só é o vosso mestre, o Cristo. Agora, quando dizemos Cristo, não se deve pensar que esteja lá fora, que esteja lá na Palestina, e que temos que o buscar de lá e chamar de lá para cá. Não, não, não. Ele está dentro de cada um de nós, porque o nosso eu é o Cristo interno. Mas como ele está dormindo, a maior parte está dormindo, não funciona. Então, se nós despertarmos dentro de nós o nosso Cristo interno, o nosso eu central, então nós não precisamos mais de guias externos. Mas isto não vai acontecer tão cedo para o grosso da humanidade. A grossa humanidade ainda sempre precisa de guias externos. Se esses guias externos têm experiência do seu guia interno, do seu Cristo interno, podem servir de guias para os outros. Mas se eles não têm experiência, não podem guiar os outros. O que o guia externo experimentado, iniciado, pode fazer é dizer aos outros: aqui vai o caminho certo, anda por este caminho e serás feliz, chegarás até o termo da tua jornada. Isto um guia externo pode dizer ao seu discípulo quando ele mesmo tem experiência. Não só tirado dos livros, mas tirado da sua própria alma. Experiência não é dos livros propriamente, experiência é da própria vida. Bem, isto vai acontecer cada vez mais na humanidade do futuro. Hoje, nos 5 continentes do globo, há grupos de pessoas que meditam diariamente durante meia hora para se encontrar a si mesmos. Isso é uma novidade. Isso começou depois das últimas guerras, quando a humanidade europeia, sobretudo, compreendeu: não adianta confiar em coisas fora de nós, porque a guerra destrói tudo. E mesmo que não há guerra, não há segurança. Então descobriram que, pouco a pouco, temos que descobrir uma fonte que seja independente de canhões, de metralhadores, de aviões de bombardeio, etc., e seja independente de qualquer circunstância, da natureza ou da humanidade, que não possa tirar-nos a felicidade, porque esta só pode vir de dentro. Isso a humanidade está descobrindo pouco a pouco. Por isso, em todos os 5 continentes do globo, há grupos de pessoas que meditam diariamente, fazem a sua viagem para o seu interior, em busca de uma felicidade sólida e permanente. Bem, isto vai acontecer, está acontecendo. E nós estamos tratando disto há 26 anos aqui nos cursos Alvorada. Primeiro lá embaixo, em diversos lugares, já andamos peregrinando em diversos lugares. Nesses 26 anos não tínhamos uma sede permanente. A primeira vez desde o ano passado que temos a nossa sede aqui, que construímos aqui num lugar silencioso. Então estamos tratando da coisa mais importante da vida humana, que é a nossa felicidade. Felicidade é obrigação. É obrigação? Sim, é obrigação. Quem não é feliz não cumpriu a sua obrigação. Que coisa estranha. É claro que é obrigação. Que o único fim da criatura humana é ser feliz. Agora, eu não posso ser feliz porque estou doente. Dizem, não é verdade. Isso é sofrimento, não é infelicidade. Se alguém confunde felicidade com gozo e infelicidade com sofrimento, bem, então eu não estou falando por ele. Nós podemos chegar a um ponto de sermos felizes dentro do próprio sofrimento, apesar do sofrimento. E também podemos ser o contrário, podemos ser infelizes no meio do gozo. Coisa estranha. Quer dizer, gozo não é necessariamente felicidade. E sofrimento não é necessariamente infelicidade. A isso nós temos que chegar. É o primeiro passo para a nossa felicidade.
Eu sou o senhor do meu destino e eu sou o comandante da minha vida. Essas são palavras de um poeta inglês, muito filósofo, Henley. Eu sou o senhor do meu destino, não do meu destino externo. Isto não. Do destino do meu corpo não, porque isso pode me acontecer coisas sem culpa minha. Eu sou o senhor do meu destino interno, da minha felicidade, que é o meu destino interno, diz o poeta. Eu sou o senhor do meu destino. Eu sou o comandante da minha vida, não da minha vida de fora. Aí muitos outros comandam em mim, mas da minha vida de dentro, eu sou o único comandante. Eu sou o senhor do meu destino interno e eu sou o comandante da minha vida interna. E o interno é a felicidade, o externo é somente o gozo ou sofrimento. Nós estamos reduzindo toda a religião e toda a filosofia a duas palavras: autoconhecimento e autorrealização. E isto no mundo inteiro, não é só entre nós, o mundo inteiro está compreendendo isto. Pouco a pouco a religião será pura filosofia de autoconhecimento. Hoje em dia as religiões ainda são muito dogmáticas, muito teológicas, exigem crença, mas não tem experiência. Futuramente a religião não exigirá crença de ninguém, exige experiência de cada um. Experiência própria, direta e imediata. A crença é necessária para as crianças, até uma semelhança entre crença e criança, é uma coisa engraçada. A crença é necessária para a humanidade massa, que ainda não descobriu o seu centro próprio. Precisa crer em Deus, precisa crer. É melhor crer do que não crer. Mas ainda é a escola primária, ou é jardim de infância. Pouco a pouco, a humanidade tem que ultrapassar toda a crença. Não para trás, para a descrença, mas para a frente. Para além da crença está a experiência. Para baixo da crença está a descrença, que é o pior de tudo. Lá embaixo está a descrença, aqui está a crença e bem em cima está a experiência própria. Quando alguém tem experiência de si mesmo, tem autoconhecimento, descobriu o seu centro, o seu Cristo interno, ou como diz o Evangelho, o Pai em nós. O Pai está em mim, eu estou no Pai, isso está no Evangelho. O Cristo chama o nosso centro o Pai, Deus. Então, não existe propriamente mais religião dogmática, religião de crença, religião de teologia. Existe somente a religião de experiência, que nós chamamos filosofia. Einstein diz de si mesmo, Einstein, o pai da era atômica, diz de si mesmo: eu não tenho religião nenhuma, nem judaica, nem cristã, mas eu me considero um homem profundamente religioso. Einstein diz isso. Eu sou um homem profundamente religioso, mas eu não sou um homem que tenha religião A, B ou C. Ele, de fato, nunca praticou nenhuma religião, mas era um homem feliz. Eu estive mais de um ano com ele lá em Princeton e o conheci bem. Ele é um homem profundamente feliz, tranquilo, calmo, sereno, muito humanitário, dava muito mais importância à felicidade humana do que a todas as glórias da sua profissão de matemático e físico e todo o dinheiro. Nunca deu importância ao dinheiro. Ele escreve num dos seus livros: será que nós podemos imaginar Moisés, Jesus ou Gandhi com um saco de dinheiro nas costas? Está no livro dele. Diz que é impossível imaginar Moisés, Jesus ou Gandhi. Ele cita 3 iniciados: Moisés, Jesus, Gandhi. Com um saco de dinheiro nas costas, não podemos imaginar. Porque eles não tratavam das coisas externas, tratavam da felicidade interna. Isto se chama religiosidade. Não é religião. A religião é sempre uma crença. A religiosidade é uma experiência. E Einstein faz consistir toda a sua religiosidade no seguinte ponto: eu vejo Deus em tudo e tudo em Deus.
Isto ele chama religiosidade, não religião. Eu vejo o Deus do mundo em todos os mundos de Deus. Quer dizer, em qualquer parte do universo, ele descobre o poder de Deus. No mundo mineral, vegetal e mineral, tudo é maravilhosamente organizado, revela uma inteligência fantástica, uma consciência, uma alma universal, ou a alma do universo, como diz Spinoza, e isto Einstein tinha descoberto. Eu descubro Deus em toda parte, nos átomos, nas moléculas, nas células, nos astros, nas vias lácteas, etc. Eu vejo Deus em toda a natureza e vejo todas as coisas em Deus. Isto ele chama-se religioso, mas não é ter religião. A gente pode não ter religião e ser religioso. A gente também pode ter muita religião e não ter nenhuma religiosidade. Porque a religião é uma coisa de crença, que é uma coisa provisória. Mas a religiosidade é a felicidade. De maneira que a humanidade está caminhando nesta direção, a elite avançada da humanidade. Há pouco alguém me entregou um livro que se chama As Novas Religiões dos Estados Unidos. As Novas Religiões dos Estados Unidos, e sobretudo da Califórnia, que é o viveiro das religiões novas, a Califórnia. Eu conheço aqueles que estive lá. As Novas Religiões. Então este livro traz uma dúzia de religiões novas que surgiram nos Estados Unidos. Quase todos tipo oriental. Religiões que vieram da Índia, do Japão, da China e até do Oriente Médio, da Arábia e da Pérsia. Todas as religiões novas são orientais. Seja do Oriente Longínquo, como é o Japão, a Índia e a China, seja do Oriente Médio, como é a Pérsia e a Arábia. Esse livro está cheio de religiões orientais. Abandonaram as suas religiões antigas, provavelmente cristãs, nos Estados Unidos, e andaram em busca de novas religiões e acharam que deviam buscar religiões no Oriente Longínquo ou próximo. Estão enfastiados das religiões, da sua própria religião, enfastiados da sua própria religião, que não satisfaz, e estão com fome de outras religiões que eles vão descobrindo pouco a pouco. Depois eles descobrem uma nova religião, praticam por um ano e também ficam enfastiados dessa. Procuram outra religião, ficam enfastiados e dizem, não há nenhuma que satisfaça. E tem toda a razão. Não há nenhuma religião que satisfaça. Vocês não vão nunca achar uma religião, seja o que for, que satisfaça mesmo, que dê felicidade. Mas vocês podem achar a alma da religião, que se chama religiosidade. Esta sim satisfaz e não precisa trocar por outra. Agora, se alguém nunca descobriu a alma da religião, a alma, e só conhece o corpo da religião, não pode ficar satisfeito, porque o corpo da religião é teologia, são crenças, são dogmas, são ritualismo, são cerimônias, isso é corpo da religião. A gente tem que crer, mas enquanto nós devemos crer, nós não estamos na alma da religião. Na alma da religião não se crê, lá se sabe com absoluta certeza o que é. Então, estes jovens dos Estados Unidos, que são milhares, talvez milhões, sobretudo jovens, estão insatisfeitos com suas religiões cristãs, dizem, vamos descobrir coisa melhor. Isto aqui nas igrejas não serve mais, pregar e ir à igreja aos domingos, tal e tal, não satisfaz. Isso é dos velhos, mas não é dos moços, eles dizem. Vamos descobrir uma coisa que satisfaça aos jovens. Lá vão eles, praticam por algum tempo e depois se enfastiam também. Não adianta trocar de religião, não adianta nada, não adianta passar de uma igreja para outra igreja, não adianta, não resolve o problema da felicidade. O que adianta é passar do corpo da religião para a alma da religião, isto resolve. Da sua própria religião, não precisa trocar por outra, porque a alma de todas as religiões é a mesma, os corpos são diferentes.
Há muitos corpos de religiões, mas há só uma alma de religião. A alma da religião é o infinito, é Deus. Mas cada um pode encontrar Deus em sua própria religião. Não há nenhuma religião que não dê possibilidade de encontrar Deus. Até as religiões querem que a gente encontre. Mas, se alguém não entra no centro da sua própria religião, mas fica boiando nas periferias, nos dogmas, nas cerimônias, nas teologias, nas crenças externas, é claro que não pode satisfazer. Então ele pensa que é por causa da religião que ele não tem felicidade. Vamos trocar por outra religião e vamos achar a felicidade. Pura ilusão. Não adianta trocar uma religião por outra. Não adianta nada. É preciso entrar no centro de sua própria religião. E isto é muito difícil, porque muitos se contentam com as periferias, com as cerimônias, com as crenças, com os dogmas, com as teologias, que são tudo exterioridade. Mas quando alguém finalmente descobre o âmago, o centro e cerne da sua própria religião, ele não precisa mais trocar por outra, porque o Deus da outra religião é o mesmo Deus da minha. Não há dois deuses, uma da minha religião, outra da outra religião. Não, não. O fato é que eu não descobri Deus em minha própria religião. Por isso eu penso que devo trocar a religião para achar Deus. Não é verdade, é pura ilusão. Isso está acontecendo em grande massa nos Estados Unidos, como diz aquele livro. Tem uma dúzia de religiões novas. Amanhã essa dúzia também são religiões velhas. Então vão arranjar outra dúzia e mais outra dúzia. E assim vão num eterno ciclo vicioso. Não adianta nada. Há pouco nós fomos assombrados pelas notícias dos jornais que nas Guianas perto de 1.000 pessoas se suicidaram ou foram assassinadas. Muitos não se suicidaram, de fato, foram assassinados por outros. Perto de 1.000 pessoas. Foi a maior hecatombe de suicídios e assassinatos do mundo. Não se conhece suicídios em massa como ultimamente na Guiana. E tudo por motivos religiosos. Por motivos de religião e de fanatismo religioso. O fanatismo só existe lá onde não existe religiosidade. Na religiosidade não há fanatismo. Há entusiasmo, mas não há fanatismo. Não me confundam fanatismo com entusiasmo. Muita gente confunde. O que é fanatismo e o que é entusiasmo? Vamos investigar um pouco o sentido destas palavras. A etimologia das palavras. Fanatismo vem de fantasma. Se alguém anda atrás de um fantasma, então ele é fanático. É porque anda atrás de um fantasma. Fantasma é uma ilusão. Eu posso ser fanático de uma ilusão, mas eu não posso ser fanático da verdade. Quando eu vou atrás da verdade, vou atrás de Deus, que é a verdade, então eu não sou fanático, eu sou entusiasta. O que é entusiasmo? Duas palavras gregas deram a palavra entusiasmo. En, que está dentro. Theos, Deus. Em Deus. En, Theos, em Deus, deu a palavra entusiasmo. Duas palavras gregas. O Theos se escreveu com TH porque Theos, em palavra grega, com TH. Entusiasmo é quem vai na direção do Theos, de Deus. Não de um fantasma, esse é fanático. É fanático ou fã. Quando se abrevia fanático, a gente chama fã. Fã ou fanático é quem vai atrás de fantasmas, de ilusões, de erros que não são verdades. Mas a gente pode ser fanático do corpo de uma religião, mas a gente não pode ser fanático da alma da religião. Da alma da religião a gente pode ser entusiasta, e isso é necessário. Quem não tem entusiasmo por nada não realiza nada, pode estar certo. Quem não se entusiasma por nada não realiza nada, porque entusiasmo dá força. Quem não tem entusiasmo não tem força para nada, é tudo indiferente.
Deixa como está para ver como fica. Isto é falta de entusiasmo por nada. De maneira que aqueles assassinatos que ocorreram na Guiana ultimamente, ou suicídios, sejam assassinatos, sejam suicídios, todos por motivos de fanatismo religioso, quer dizer, de uma aberração religiosa. Por causa das religiões que tinham ou que desejavam ter, porque abandonaram ou que estavam atrás de outras religiões, nasceu. De maneira que tudo isso que estamos lendo e ouvindo hoje prova que a humanidade ainda não se convenceu da coisa fundamental, que não adianta ter religião, é preciso ser religioso. Enquanto se tem religião, a gente pode ser fanático, ou da sua própria ou de outros, mas o fanatismo só se dirige à periferia, ele nunca se dirige ao centro da religião. Pode ser fanático das coisas externas da minha religião, do corpo da religião, mas eu não posso ser fanático da alma da religião. Eu posso entusiasmar-me pela religiosidade, mas posso ser fanático de qualquer espécie de religião. Quem se suicida por fanatismo não é religioso. Quem mata outros por fanatismo também não é religioso. Tudo isto é falta de autoconhecimento e falta de autorrealização. Por isso não adianta correr atrás das exterioridades. É preciso, uma vez, a gente ultrapassar as periferias. As periferias que são do ego, periferia física, periferia mental, periferia emocional, tudo isso ainda é periferia. E chegar até ao centro. Então encontramos firmeza, tranquilidade e felicidade no centro, na fonte. Fora disto, nós não podemos encontrar isto. Isto é uma questão de lógica, é uma matematicidade, como eu digo. É lógico, não precisa crer nisto. Isto é certo, tão certo como 2 vezes 2 são 4. Quem não se encontra no centro, na alma da sua religião, não tem felicidade segura e permanente. E como todos nós queremos ser felizes, a única coisa que temos que fazer é encontrar o centro, a alma de nós mesmos. Isto é ser religioso. Ser religioso não tem nada a ver com dogmas, com teologias, com igrejas, nada. Futuramente, essas coisas que nós chamamos agora de teologias, igrejas e etc., futuramente não serão necessários, mas serão úteis. Essas coisas externas são úteis. Nos livros sagrados, por exemplo, não só na Bíblia, mas também na Bhagavad Gita, mas também nos outros livros sagrados de outros povos, há experiência religiosa profunda de alguns, não de todos, de alguns. Os livros sagrados sempre revelam homens de profunda experiência da alma da religião, da religiosidade. E o que eles acharam, e está consignado nos livros, nós podemos achar. Por isso os livros sacros são importantes. São importantes enquanto nós não acharmos ainda a nossa religiosidade própria, podemos ver como é que os outros acharam. A Bhagavad Gita diz: quem já realizou a sua religiosidade não precisa mais de nenhum livro. Nem da Bíblia, nem do Alcorão, nem da Bhagavad Gita, nem de Tao Te Ching, nem de nada. Mas quem não realizou ainda a sua própria experiência religiosa, precisa dos livros onde alguém realizou isto. Livros, a gente supõe que os autores desses livros tenham tido experiência própria. Quem só aprendeu dos livros não tem experiência. Nós primeiro aprendemos dos livros, depois fazemos o possível para
ter experiência própria. Quando temos a experiência própria, não precisamos mais dos livros. Os livros são preliminares e prelúdios necessários para os que ainda estão em caminho. Mas quem está em caminho não precisa mais. Estou convencido que Jesus nunca leu para aprender alguma coisa. Porque ele já tinha descoberto a fonte, que eles chamam o reino de Deus dentro de nós, já tinha descoberto o reino de Deus. O reino de Deus está dentro de vós, ele diz. Mas é um tesouro oculto. É uma pérola preciosa no fundo do mar. É uma luz debaixo do velador. Tudo isso ele diz. Ele tinha descoberto o reino de Deus dentro de si. Ele diz, é preciso colocar no alto candelabro a luz, e não debaixo do velador. É tirar do fundo da terra o tesouro oculto, e tirar do fundo do mar a pérola preciosa. Tudo isso ele usa. Quem já realizou isto, é claro que não precisa mais desses ensinamentos através de livros e mestres. Mas não são muitos que realizaram. De maneira que a maior parte ainda precisa de meios externos, seja de livros, seja de mestres. Supondo que nestes livros e nestes mestres haja verdadeira experiência direta e imediata. Porque se um livro apenas conta o que ele tirou de outro livro, ou se o mestre fala o que ele ouviu dos outros, mas se ele não tem a experiência própria, e se o livro fala da experiência alheia, mas não da experiência própria, nós não podemos aprender nada. Mas muitos livros falam homens da experiência própria. Não é só no passado. Quando nós falamos de livros sacros, logo pensamos no passado. O Deus do passado é o Deus do presente. Não havia nenhum outro Deus na Bíblia que há nos nossos dias. Hoje em dia, há iniciados tão grandes como os profetas do Antigo Testamento. Mesmo em nosso século, quem vê a vida de Mahatma Gandhi fica assombrado em face daquilo que esse homem fez só com pura espiritualidade. Não fez nada com meios naturais, com meios materiais. Libertou um país inteiro de 500 milhões de homens escravizados por uma potência estrangeira. Libertou a Índia sem empregar armas físicas. Nunca usou uma faca para matar alguém. Nunca usou uma carabina, nunca usou canhão, nem metralhador, nem aviões de bombardeio para libertar a Índia do Império Britânico daquele tempo. Não. Com o que é que ele trabalhou? Pura experiência espiritual. Por meio de causas espirituais, ele conseguiu efeitos materiais. Esta é a grandeza de Gandhi. Porque geralmente as causas materiais produzem efeitos materiais. E às vezes também causas espirituais produzem efeitos espirituais. Mas quase nunca se vê que uma causa puramente espiritual possa produzir efeitos materiais. Isso aconteceu na Índia em nosso tempo. Nós vivemos num século dos maiores milagres, das maiores maravilhas. Nunca nenhum único homem fez o que Mahatma Gandhi fez, só pelo poder do seu espírito. Mas o espírito tem que estar na voltagem 100. Se está na voltagem 10, não dá. Na voltagem 20, não dá. 30, 40, não dá. É preciso chegar à plenitude do espírito. A plenitude última do espírito que o homem é capaz de chegar. Isto eu chamo voltagem 100. Isto Gandhi fez durante a sua longa vida. Primeiro no sul da África, onde ele esteve 20 anos, sofrendo horrores e injustiças, no meio de uma paciência infinita e de meditação contínua. Já voltou do sul da África iniciado, já auto-iniciado, nunca teve um guru. É interessante. Os hindus geralmente andam atrás de gurus. Gandhi nunca teve um guru. Ele foi seu próprio guru. Ele descobriu o seu guru interno, descobriu o seu Cristo interno. E ele foi auto-iniciado por si mesmo.
Então, quando ele voltou para a Índia, ele aplicou à Índia o que ele tinha aprendido no sul da África. E conseguiu o impossível. Na noite de 14 a 15 de agosto de 1947, o último governador britânico da Índia, Mr. Mountbatten, declarou a independência nacional da Índia. Depois de 150 anos de ocupação inglesa. Ninguém sabe por que os ingleses se retiraram da Índia. Ninguém. Ninguém os matou, ninguém comprou metralhadores, ninguém comprou bombas atômicas, nem aviões de bombardeio. Porque um único homem, magro, esquelético, desdentado, careca, mandou os ingleses embora. Um único homem pode fazer isto? Não, não foi o homem que fez, não foi esse grande que fez. Foi a alma dele. A alma é a alma do próprio universo. Ele chegou a potencializar a sua alma até ao ponto de derrotar todos os ódios dos seus inimigos. Porque ódio não derrota ódio, mas amor pode derrotar ódio. Violência não acaba com violência, mas uma não violência pode acabar com todas as violências. Nós achamos que isso é impossível. Como é que uma não violência pode acabar com violência? Achamos que isso é impossível. Porque nós não sabemos o que quer dizer não violência, a ahimsa. Mas ele sabia. Não é uma ausência, é uma terrível presença. Não é uma vacuidade, é uma tremenda plenitude. Esta ahimsa que ele chama a não violência. E depois a satyagraha, o amor integral. Ele disse, se nós amarmos realmente os ingleses que nos oprimem há 150 anos, eles serão obrigados a abandonar a Índia, forçados pelo nosso amor. Imagina dizer tais coisas. A gente pode forçar alguém por ódio, nós dizemos, mas pode forçar alguém por amor? Nós não sabemos como é, mas ele sabia. Ele obrigou os ingleses a abandonar a Índia depois de 150 anos de ocupação, sem odiar ninguém, sem ferir ninguém, sem matar ninguém. Então ele diz nos seus livros, quando um único homem chega à plenitude do amor, ele neutraliza o ódio de muitos milhões. Que coisa estranha. Quando um único homem chega à plenitude do amor, a plenitude, naturalmente, não a 90%, não, a 100%. Quando um único homem chega à plenitude do amor, ele neutraliza o ódio de muitos milhões. É o que ele fez na Índia. Chegou à plenitude do amor e neutralizou o ódio dos ingleses que resolveram abandonar a Índia com armas e bagagens e retirar-se na noite de 14 a 15 de agosto de 47. Desde então a Índia é país independente. Quer dizer, o poder do espírito sobre a matéria. Viveu em nosso século XX este homem. E nós andamos procurando santos lá nos tempos antigos, como se no nosso século não houvesse homens extraordinariamente espirituais. E o que fez Albert Schweitzer? Vai para a África, abandona todo o conforto da Europa e se enterra na África dos negros 52 anos. Na maior miséria e na maior ignorância, onde ele nunca pôde ensinar sua filosofia, nem pregar a teologia, nem a música de Bach que ele gostava tanto. Não, viver num ambiente completamente descongenial. 52 anos, até os 90 anos de idade, o homem vive lá na África Equatorial por amor aos homens mais abandonados da humanidade. Isto é plenitude de amor, outra vez. Quer dizer, no mesmo século XX, nós temos homens profundamente iniciados na religiosidade, isto é, na alma da religião, não só no corpo. Todos eles tinham o seu corpo de religião. O Gandhi era pagão, Schweitzer era cristão,
Einstein era judeu. São três religiões diferentes: paganismo, cristianismo e judaísmo. Ninguém se contentou com ismo nenhum. Ninguém tratou do ismo, que são as exterioridades. Cada um foi além dos ismos da periferia. Gandhi foi além de todo o hinduísmo. Schweitzer foi além de todo o cristianismo teológico. E Einstein diz: eu não tenho religião nenhuma, nem judaica, nem cristã, mas considero-me um homem profundamente religioso. Quer dizer, todos eles descobriram a alma da religião, além de todos os corpos da religião. Isto é o sinal dos tempos. Isto vai ser o futuro da humanidade. E nós estamos preludiando este futuro. Nós, neste pequeno grupo em que estamos sempre aqui, estamos seguindo o mesmo caminho. E ver como é que vamos dar o primeiro passo. O primeiro passo é autoconhecimento. Quem não se conhece no seu centro não tem força para fazer nada. O segundo passo, então, a autorrealização. A autorrealização é praticar na vida de cada dia o que compreendemos na hora da meditação. A meditação não é um fim. A meditação não tem uma finalidade. A meditação é um meio. A autorrealização é um fim. Autoconhecimento é um meio. Eu não posso fazer autorrealização, dar o segundo passo, sem dar o primeiro passo. O primeiro passo é autoconhecimento. O segundo passo é autorrealização. Eu devo saber primeiro que sou eu. Se eu me identifico ainda com o meu corpo, não estou autorrealizado. Se eu me identifico com a minha mente, não estou autorrealizado. Se eu me identifico com os meus desejos emocionais, não estou autorrealizado. Mas se eu finalmente consigo identificar-me com o meu espírito, com a minha alma, com o meu eu central, com o meu Atman, como dizem os hindus, então eu sei. Eu e o Pai somos um. O Pai está em mim, eu estou no Pai. E por isso, nada me é impossível. Tudo é possível. E nenhuma dificuldade, nenhum sofrimento me pode frustrar. Quando eu chego a conhecer isto, o primeiro passo é autoconhecimento. Isso nós fazemos na hora da meditação. E explicamos nas aulas. E praticamos na meditação. Autoconhecimento. Numa meditação silenciosa. Porque autoconhecimento se dá no silêncio. É uma invasão das potências cósmicas, o autoconhecimento. Quando nós abrimos as portas, a alma do universo nos invade. O autoconhecimento é sempre uma invasão cósmica. Parece que é a alma do universo que nos invade. Contanto que nós consigamos ficar plenamente esvaziados, ego-esvaziados. Todo o problema é o ego-esvaziamento para sermos cosmoplanificados. Isto é o futuro da humanidade. Podem estar certos, a humanidade do futuro, não um futuro próximo, mas um futuro longínquo, fará consistir em autoconhecimento e em autorreligião toda a sua religiosidade. Não vai mais tratar de muitas coisas externas, vai acompanhar as coisas externas, vai tolerar as coisas externas, mas não se vai entusiasmar pelas coisas externas. Vai se entusiasmar pela alma da religiosidade e vai tolerar, talvez, o corpo das religiões. Temos que tolerá-las, mas entusiasmar só nós podemos pela alma da religião, que é a religiosidade. Bem, meus amigos, com isso eu me despeço de vós por este ano. Na noite de Natal, nós temos a nossa meditação aqui, como sempre, na noite de Natal, dia 24 de dezembro, que é domingo, às 11 horas da noite começa a meditação aqui, e à meia-noite em ponto termina, com um pouco de música, etc. Isso nós fazemos na noite de Natal. Quem quiser vir para a meditação, na noite de Natal pode vir.